Seja bem-vindo à SR Consultoria. Vamos a mais um vídeo de interpretação da ISO IEC 17025 e hoje nós vamos falar sobre auditorias internas, é o item 8.8 da norma, e vamos verificar então como que pode ocorrer a programação de auditorias internas para monitoramento do sistema de gestão. O requisito 8.8 vai nos trazer, então, qual a sistemática a ser estabelecida e atendida para a realização das auditorias internas do sistema de gestão do laboratório. As auditorias internas, elas têm o objetivo de verificar, primeiramente, o grau de manutenção, quando ela é uma auditoria inicial, que o laboratório, primeiramente, do grau de completeza da implementação do sistema de gestão, para ver se o laboratório implantou realmente, aderiu realmente e completamente todos os requisitos desse referencial normativo da ISO IEC 17025. No segundo momento, essas auditorias internas, então, vão ter o objetivo de verificar a manutenção e sempre verificando o grau de implementação de todos os requisitos e a sua completeza também. E a conformidade com esses requisitos. Então, são dois objetivos aqui, se vocês perceberem. Primeiramente, se estão todos implementados, todos os requisitos da norma, se cada requisito está, então, na sua completeza implementado, e também a conformidade da sistemática estabelecida pelo laboratório em relação ao requisito. Então, são dois objetivos aí que a gente tem para essas auditorias internas. Repetindo, então, ela acontece em dois momentos, né? Primeiramente, seria uma auditoria inicial, assim como a CGEC e Metro também tem a sua auditoria inicial para a acreditação do laboratório, e depois tem as suas auditorias de manutenção, no primeiro ano após a acreditação, e depois de 2 em 2 anos, na sua manutenção. Então, as auditorias internas é recomendável que seja em uma programação menor do que a da CGEC, para justamente verificar se está tudo ok. E a gente vai falar dessa periodicidade aqui para frente. Lembrando, então, que essa auditoria interna é para verificação da completeza do referencial normativo, né, de aderência à ISO IEC 17025. Vai precisar verificar, então, requisitos técnicos e os requisitos gerenciais igualmente. Um outro objetivo, então, da auditoria interna é verificar o grau de aderência com relação ao referencial normativo com as regras do próprio laboratório, né, da própria organização e também de todas as partes interessadas, ou seja, aquelas partes interessadas que a gente viu lá no item 5 sobre estruturas, que são aí os seus avaliadores, como órgãos regulamentadores, órgãos de inspeção, o próprio cliente, né? Às vezes tem algum requisito de base legal maior de algum órgão regulamentador. Então, todas essas são partes interessadas e o referencial normativo ISO IEC 17025, como a gente já viu lá no início, ele então vai verificar também a aderência a esses requisitos todos que o laboratório estabelece lá no seu escopo de acreditação em atender, né? Estão vinculados às atividades do escopo de acreditação. Vamos às considerações que a norma traz, então, para cumprimento desse requisito. A primeira questão seria a programação, né? Periodicidade estabelecida do programa de auditorias internas. Então, a realização das auditorias internas não podem acontecer por acaso ou para ser apenas pontual e corrigir algum desvio. Elas precisam ser pré-estabelecidas, elas precisam ser programadas com uma periodicidade já estabelecida e também de forma planejada, né? O que vai auditar e quem vai auditar e quais as responsabilidades deverão responder dentro de cada processo. Cabe ao laboratório estabelecer se a programação vai ser semestral, anual, bianual, aí é com o laboratório. No entanto, é sempre recomendável, como eu comentei, que a manutenção da CGEC, no primeiro momento após a acreditação, ela é anual e depois ela é bianual, né? Então, a cada 2 anos eles vêm verificar a manutenção, então. Neste caso, a gente sempre recomenda, né, que o programa de auditoria ele corra pelo menos anual, pelo menos uma vez por ano seja realizado uma auditoria interna em todo o sistema de gestão. Com relação ao planejamento, então precisa ter um plano ali para organizar como que vai proceder a auditoria, né? Então, o que vai ser auditado, né? O escopo inteiro será auditado? Então, se for uma auditoria inicial, é recomendável que se audite, então, o escopo todo, para checar, então, a completeza, o grau de aderência daqueles requisitos técnicos relacionados às atividades do laboratório, né? Lembrando, atividades sempre, ensaios, calibrações, amostragem. Esse plano de auditoria ele tem que ser estabelecido também com antecedência, alguns dias antes da realização da auditoria. Então, uma questão, o pessoal faz um pouco de confusão entre programa e plano de auditoria. Então, programação é quando essa auditoria vai acontecer, de quanto em quanto tempo, né? E como ela vai acontecer, vai auditar tudo de uma vez ou não. O plano de auditoria é o que será auditado, né? E quem vai responder ao quê.
né? Em que datas vão acontecer, em que horários vão acontecer e de que forma será, vai ser de forma remota, vai ser de forma presencial. Hoje nós temos a possibilidade de auditar parte aí dos escopos à distância. Temos aí tecnologia suficiente para isso. Isso também deve ser organizado, planejado, estabelecido e acordado antes entre auditor e auditado. Terceiro ponto seria o relato, né? Essa auditoria ela deve ser relatada, não só os resultados, mas o decorrer, né? Como foi cada planejamento de cada processo auditado, como ocorreu. Deve ter esse relato, então, detalhado, e depois o resultado, o fechamento do resultado da auditoria, tanto como uma conclusão, né, em relação ao grau de aderência, né, a esses requisitos ali iniciais que a gente colocou, os objetivos iniciais da auditoria interna, e também os resultados se tiveram apontamentos ou oportunidades de melhoria. Algumas organizações ainda usam colocar, por exemplo, o item observação. A CGF Metro ela não usa mais, ela usa só oportunidade de melhoria e não conformidade. Ambos, quando forem apontados nos relatórios de auditoria interna, eles devem ser tratados. A gente vai ver aqui depois como que isso deve ser realizado. Deve haver esse relato, então, por parte do auditor interno, né? Considerando, então, quais as atividades do laboratório, né, auditadas, e deve ser levado em consideração no plano de auditoria as atividades do laboratório pertinentes, né, ao escopo de acreditação, as atividades que foram acreditadas pelo laboratório. Mudanças que afetam o laboratório. Esse relato deve ter ali feedback sobre possíveis mudanças que afetaram o laboratório. Se teve, se não teve, isso deve ser relatado. Não só se teve, mas se não teve também. Também os resultados de auditorias anteriores. Claro que na auditoria inicial não terá ali resultados de auditoria anteriores, né? Não terão nem ações de implementação, nem apontamentos para serem relatados. Mas a partir dessa, deve ser levado em consideração possíveis apontamentos anteriores e as ações decorrentes deles, né? Se foram tratadas, se não foram, se foram acompanhadas, se foi avaliada a eficácia, principalmente, né? E qual o fechamento de tudo isso. Então, esses 3 pontos que eu estou colocando aqui no relato do auditor é crucial aí para que se cumpra com esse requisito também, ok? E ainda as considerações com relação à finalização de forma completa desse requisito. Então, o relato ele deve ser transmitido à gerência pertinente do laboratório. Lá no início, né, no item estruturas, novamente aqui, recobrando o que a gente tratou lá, a gente falou sobre comunicação, sobre os resultados, a comunicação dos resultados. A gente vai falar no próximo item também, que é o 8.9, análise crítica pela gerência. Então, a gerência agora, ela é considerada a direção maior da empresa. Neste caso do laboratório, né, ele pode ser uma unidade dentro de uma organização maior, mas ele vai ter uma gerência, ali, uma direção, de repente, para a qual a gerência do laboratório, ela se reporta. Então, é dessa direção maior que a gente está falando, a gerência pertinente, ou seja, aquela gerência que ela é estratégica. Por que essa gerência tem que ser informada dos resultados? Porque ali vão ter ações, né? Provavelmente vão ter apontamentos, né? E sempre a gente quer que não tenha, né? Claro, né? O auditor, ele vai ser, eu sempre digo que o auditor, ele vai buscar conformidades, mas não inconformidades. Mas é comum, né, gente? Apontamentos ou ainda oportunidades de melhoria, seria até estranho, né? Uma primeira auditoria e não ter nada para apontar. É muita perfeição para um primeiro momento, né? E nós vivemos de melhoria contínua, né? De evolução. Então, é raro de acontecer, pelo menos na primeira auditoria, não ter nada, não ter nenhum apontamento, nenhuma observação. E mesmo que não tenha nada, tá tudo bem, parabéns, excelente. No entanto, vai ter a conclusão do relato que não teve nada. E essa conclusão, esse resultado, ele deve ser transmitido, então, à direção maior da empresa, porque são eles que estabelecem, né, os responsáveis pelo comprometimento, né? Nós falamos também do comprometimento da direção com esse referencial normativo, com a acreditação do laboratório. Então, essa gerência deve saber para que ela possa garantir, assegurar, porque é dela essa função, que se cumpra, então, ali as correções, as ações corretivas que precisam ser realizadas por conta dos resultados dessa auditoria, porque é para isso que se faz a auditoria, né? Para monitorar e ver, dar feedback de como está, né? E se tiver alguma coisa para melhorar, precisa ser colocada em prática, a gente já vai falar aqui que é o segundo item aqui de consideração. Então, o laboratório ele deve implementar as correções e ações, se necessárias, né? Se houverem a serem feitas depois desse relato, então, de resultados. E também, né, sempre reter os registros. Quais registros? Todos, desde a programação, plano de auditoria, o relato de resultados
e os demais registros aí que foram correntes do processo de auditoria. Deve tudo ser guardado, retido, né, pelo tempo necessário estabelecido aí pelo laboratório. Como recomendação, a ISO IEC 17025 coloca a ABNT NBR ISO 19011, tá? A CGEC Metro, ela trabalha com a mesma referência de programa de auditoria. A ABNT NBR ISO 19011 seria a norma indicada para o laboratório se basear, tanto para a contratação do seu auditor interno, né, quanto para organização dessa auditoria interna. Então, lá vai falar como que deve correr todo o processo de auditoria interna, né, desde a programação dela até o final da realização, né, uma reunião inicial, como deve correr, a reunião final, o processo de auditoria como um todo, o que deve ser levado em consideração. Então, a 19011 é um bom referencial e é utilizado pela CGEC Metro, então a gente também recomenda, né? Seria isso, então, programação de auditoria interna também é algo muito profundo, né? Nós temos também cursos ali de auditor interno, se alguém se interessar, pode nos procurar. Essa formação, nós temos formação em EAD e a gente tem formação também em company, online, né? Se precisar, e também no modo presencial. Esse assunto, então, né, dentro da norma, é bem abrangente, precisa, então, de preparação. Então, voltando só um pouquinho na questão, então, de capacitação, né? Esse auditor, ele deve ser capacitado. A norma, ela vai trazer ali as recomendações também, neste caso. E a CGEC Metro também tem os seus documentos orientativos de realização dessa auditoria interna, da contratação desse auditor, mas é o laboratório que estabelece ali o que é necessário nessa capacitação para que ele faça a contratação desse auditor interno para conseguir aqui atender a ISO IEC 17025. Então, de início, né, eu já coloco aqui para vocês que é necessário, né, pelo menos 16 horas de capacitação em auditor interno, seja qualquer curso de auditor interno, não precisa ser específico da 17025. No entanto, esse profissional ele deve ter pelo menos 16 horas de capacitação na interpretação da ISO IEC 17025. Isso é crucial, é necessário. Se esse profissional for auditar incertezas de medição, é recomendável que ele tenha também conhecimento de pelo menos 16 horas em cálculo de incertezas de medição. Então, essas são as recomendações mínimas, e aí no restante, esse profissional ele precisa estar capacitado com relação às especialidades que ele vai auditar no laboratório. Nem sempre é fácil conseguir um auditor especializado em 17025, com o curso de auditor interno, que seja feito conforme a 19011, por exemplo, que é recomendável por esse referencial normativo. Então, é bem complicado, às vezes, achar um profissional assim todo pronto, né? No entanto, a organização ela pode formar os seus próprios auditores internos, não tem problema nenhum. Ela pode ter o seu quadro de sua equipe de auditores internos tranquilamente. O que não pode é que esse auditor interno da própria organização audite o seu próprio processo. Isso a 19011 não permite. E relacionado às demais especificações, esse auditor ele vai precisar, então, ter, né, uma formação adequada àquele escopo que ele vai auditar, né? Então, por exemplo, se for um escopo de serviços de calibração na área elétrica, então, no mínimo, esse auditor ele vai ter conhecimento ali de vivência, experiência de aplicação desses conhecimentos, ou ele vai precisar ter um técnico ali em elétrica ou uma engenharia elétrica. Então, essas especialidades são importantes. É necessário na maioria dos casos, ter uma formação naquela área, depende da área. A gente tem área, como eu disse para vocês, que só atuam profissionais que têm registros, né, nos seus devidos conselhos. Então, nessas áreas, sim, é recomendável que esse especialista, se ele vai auditar aquele escopo, ele tenha conhecimento daquela área, mas não necessariamente precisa ter o registro, ele precisa ter conhecimento, vivência, experiência, saber o que ele está fazendo. Então, a norma, ela não vai falar exatamente em todos os casos quais são essas especificações. Então, quem vai determinar isso é o laboratório que vai formar ali o seu procedimento lá do item 6.2, gestão de pessoal, né? Capacitação do pessoal, a gente já tratou sobre isso. O que vai precisar ser requerido para a contratação desse auditor. E lá também eu já comentei um pouco dessa capacitação específica aqui que eu estou comentando agora, por isso eu não vou detalhar tanto aqui, ok? E também precisando de informações, nos procure, né? Converse com a gente tira aí as dúvidas que forem necessárias. Até mais! No próximo vídeo, nós trataremos o item 8.9, análise crítica da gerência. Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos e continue recebendo mais dos nossos conteúdos nas suas timelines.